Opa, sim, aqui é Mário San, do blog mariosan.com.br, e esse vídeo é para falar para vocês qual a melhor versão do Magento. Mas antes disso a gente precisa entender um pouco seu versionamento, como o Magento classifica as suas versões. Então, para começar, vamos falar das edições. O Magento possui a edição Community, a edição Enterprise e a versão Go. Então, a versão Community, ela é a versão distribuída livremente. O pessoal pode entrar no site e fazer o download gratuitamente. A versão Enterprise é uma versão paga, possui uma licença anual, possui suporte especializado da Magento e é recomendado para grandes empresas, grandes projetos. Existia uma versão Professional, que ficava entre a Community e a Enterprise. Era um meio termo. Possui um pouco mais de funcionalidades do que a Community, menos do que a Enterprise e um suporte limitado da própria Magento. Mas essa versão, atualmente, agora em 2013, não existe mais. Foi lançado também o Magento Go, que eu coloquei no meu blog como sendo Go Online, mas na verdade eu inventei esse termo porque eu procurei até no blog oficial ali da Magento qual seria a explicação desse Go, né? Mas não tem, é simplesmente Go, vá. Eu acho que a ideia da Magento é justamente essa, que você experimente o Magento. Então você pode fazer esse aluguel de loja online, você não precisa procurar servidor, nem instalar, você vai apenas fazer as suas configurações de loja e sair usando. E aí, se não gostar, para de pagar a mensalidade e pronto. É um teste real, na verdade. Mas essa versão é muito voltada para o mercado europeu e americano. Talvez para o mercado brasileiro não seja uma boa opção usar esse Magento Go. Pelo menos por enquanto. Uma coisa que eu quero falar também, que é interessante, é que deve ter muita gente que pergunta assim, mas é a Magento ou é o Magento? Então, na verdade são os dois, depende da sua referência. Porque assim, a empresa se chama Magento Inc. Então é a empresa Magento. Quando você fala do produto, o software, a plataforma, então é o Magento. Então o Magento para falar da plataforma, a Magento para se referir à empresa. E cada versão possui um status, que seria o status de desenvolvimento da plataforma. Ou seja, é o status de Alpha, Beta, Release Candidate e Stable. O Alpha, o Beta e o Release Candidate são versões em desenvolvimento ainda. Então nunca utilize essas versões em um ambiente de produção. Apenas em ambientes de desenvolvimento ou até em ambiente de teste para dar uma estudada no que está por vir. E esse por vir seria a versão Stable. Então sempre use a versão Stable no seu ambiente de produção. Quando você quiser usar uma versão definitiva do Magento, você precisa pegar uma versão Stable. Como eu comentei agora, ambiente de produção, falar rapidamente, a gente tem basicamente três ambientes. O ambiente de desenvolvimento, o ambiente de teste e o ambiente de produção. Então o ambiente de produção, como você já deve imaginar, é a sua loja real, onde fica o servidor online, é o que está em produção, é o que está vendendo. Então esse ambiente deve ser impecável, toda a segurança, criação de backup, gerenciamento, acompanhamento, é o ambiente mais importante de todos, o ambiente de produção. O ambiente de desenvolvimento, como você deve imaginar também, acredito eu, é onde se desenvolve a criação dos seus módulos, do seu template, da sua customização. Então é a máquina de cada desenvolvedor, de cada programador. Então, cada máquina possui o seu ambiente de teste, onde ele pode fazer o que quiser, usar a versão que quiser, fazer os testes que quiser, para depois ir para o ambiente de teste, que é o meio termo entre o ambiente de desenvolvimento e o de produção. A gente tem um ambiente de teste, que é onde os programadores colocam os seus trabalhos para ver se não vai dar nenhum conflito, para ver se vai funcionar em um ambiente simulado de produção. Às vezes a gente funciona na máquina do desenvolvedor, coloca no ambiente de produção, não funciona. Por quê? Então esse ambiente de teste é para descobrir o porquê antes que dê o problema.
Então ele deve se parecer muito com o ambiente de produção em questões de configuração de servidor. Para terminar essa questão do versionamento, a gente tem os números. O Magento adotou o padrão de 4 números. Então, a versão stable, enquanto eu gravo esse vídeo, está na versão 1.7.0.2. A versão 1.8 é alfa ainda, e a versão 2.0 virou uma lenda urbana. Então vamos explicar esses números. O último número, no caso 1702, o 2, são correções emergenciais. Então, quando esse número alterar, você deve fazer a atualização. Se os 2 primeiros números são da sua versão, se você está com a versão 1.7.00, você deve fazer a atualização, porque esse ponto 2 indica que foram feitas correções emergenciais. Esse 0, ele são atualizações, correções e melhorias, mas não são emergenciais. Então, assim, você pode continuar usando seu sistema sem essa atualização, mas é bem recomendável que você faça a atualização se os 2 primeiros números forem da sua versão. O segundo número é o que causa a maior polêmica, porque ele gera muitas alterações de uma versão para outra. Da versão 1.3 para 1.4, por exemplo, teve muita melhoria, muita mudança de estrutura. É quase um sistema novo, assim, é o mesmo sistema, mas foram feitas tantas mudanças que eles ficaram incompatíveis entre si, 1.3 e 1.4. Então, do 1.4 para 1.5 também houve mudanças, inclusive a 1.5 foi um fracasso, assim, veio com muito problema, tanto que acho que 1 semana ou 2 semanas já saiu a 1.5.0.1 para corrigir esses problemas. Mas aí a comunidade acabou não adotando a versão 1.5, e a Magento lançou logo a versão 1.6 para tentar desfazer essa cagada, digamos assim. Mas aí o pessoal ficou com o pé atrás de adotar a versão 1.6 por causa da versão 1.5. Então a Magento agora lançou há pouco tempo a versão 1.7, e a versão 1.7 veio com boas melhorias, com novas funcionalidades interessantes. E aí o pessoal começou a adotar, viu que estava funcionando bem. Começaram a se criar módulos e templates voltados para a versão 1.7. Então é uma versão bem estável, digamos assim. E o primeiro número, que é o mais importante, digamos assim, é quando o sistema entra num novo nível. Ou seja, é como se fosse um novo sistema, mas usando o nome e as referências do sistema anterior. Então, quando passar da versão 1 para a versão 2, vai ficar tudo incompatível, né? Mas o seu conhecimento prévio da versão 1.1 vai ajudar muito na versão 2.0, porque ela é baseada na versão anterior. Bom, já que eu estou falando das versões, então vamos falar aí qual a melhor. A 1.4 é muito boa, é muito bem aceita, é usada por diversas lojas. Provavelmente você vai encontrar lojas mais antigas usando a versão 1.3, mas muita gente que usava a versão 1.3 ou anteriores acabou mudando para a versão 1.4 porque foi muito boa as melhorias na época. Então, a versão 1.5 não use de jeito nenhum, esqueça a versão 1.5. A versão 1.6 não chegou a ser tão adotada assim. Algumas empresas acabaram usando, mas provavelmente porque não gostaram da versão 1.5, então mudaram para a versão 1.6. E tem a versão 1.7. Então escolha entre a versão 1.4 e 1.7, veja qual lhe atende melhor, porque às vezes módulos funcionam apenas na versão 1.4 ou apenas na versão 1.7. Então faça um levantamento do que você vai precisar e veja qual dos dois lhe atende melhor, qual dos dois possui módulos compatíveis, qual dos dois possui os templates que você deseja usar. A versão 1.8, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não foi lançada, como eu disse, é uma versão alfa de teste, mas eu quero responder a pergunta que é a seguinte. Algumas pessoas me perguntam assim, uso a versão mais estável atual do Magento ou espero sair a 2.0? Inclusive eu recebi um e-mail ano passado, a pessoa perguntando
espero pela versão 2.0. Eu falei, brother, não espera, porque vai esperar sentado e não vai sair a versão. E mesmo que saia, digamos que saiu hoje a versão, você ainda vai precisar aguardar pelos módulos. Módulo de correio, módulo de pagamento, módulo de integração com ERP ou com CRM. Então, vai ser uma versão pronta para o mercado americano, mercado europeu, mas não vai estar pronta para o mercado brasileiro de imediato. Então, mesmo que saia hoje, não vale a pena usar hoje a versão 2.0. É preciso aguardar aí uma pequena janela de tempo para que ele esteja bem adaptado. Então é isso. Espero que você tenha gostado das dicas aí. Qualquer dúvida, usem o fórum.escolamagento.com. Um abraço e sucesso!